Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Evangeliza aí. Me chamo Ronaldo e gostaria que você estivesse muito bem à vontade, que o Senhor falasse com você, que o Senhor fale com você hoje e que hoje é mais um vídeo da nossa série. Então, que você possa gostar, que você possa ver também os vídeos passados para que você possa entender onde a gente está e quais são os personagens que nós já falamos e que você também possa dar um palpite, algum personagem, alguém que você lê na Bíblia que você, isso aqui é pouco pregado, eu nunca vi ninguém falando sobre ele. Você pode falar nos comentários aí que a gente vai dar uma olhada assim e quem sabe vai estar no próximo vídeo da série. Então hoje eu quero falar ainda no contexto de Davi, de crônicas ali, dos reis de Israel. Eu quero falar sobre Rispa. Rispa e as dimensões do amor eterno. Para quem não sabe, a Rispa ela era mãe de algumas pessoas da linhagem de Saul, de alguns netos, se eu não me engano, ou eram parentes, sobrinhos, eu não sei ao certo, mas ela tinha alguns filhos e esses filhos, e ela também eram da linhagem de Saul, era do grupo de Saul. E no tempo quando Saul matou os gibeonitas, como ele quebrou um juramento, quebrou uma aliança que o povo de Israel tinha feito com os gibeonitas de não matá-los, a terra ela é ferida com a maldição. A terra de Israel ela passa por um período ruim de escassez e Deus ele revela isso para Davi. E Davi ele executa juízo contra a casa de Saul, que no caso era destes que estavam vivos ainda, que foi eles e mais alguns, como foi citado. Não se sabe as circunstâncias que levaram Saul a matar os gibeonitas. O fato é que ele quebrou o juramento, as consequências foram gravíssimas. Assim, a mando de Davi, alguns dos sobreviventes foram ter com o rei e pediram-lhe que fossem entregues a ele 7 filhos de Saul para serem enforcados. Davi consentiu, mas poupou a vida de Mefibosete, filho de Jonatas, por causa do juramento que havia entre o rei e seu amigo. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, concubina de Saul, como também os 5 filhos de Merabe, netos de Saul, no alto de um monte, e os gibeonitas enforcaram os 7 ao mesmo tempo. Então, aqui já explica essa situação. Estou utilizando o livro Personagens Esquecidos da Bíblia, que relata algumas dessas histórias que já foram contadas aqui em outrora pelo canal. E quando vocês observaram, acontece o juízo na casa de Saul, mas tem algo que acontece que é interessante. Na 2 Samuel, capítulo 21, versículo 10, vai dizer: Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha desde o princípio da cega até que destilou a água sobre eles do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. É possível destacar pelo menos 5 dimensões do amor materno de Rispa, que é o símbolo do amor de Deus para conosco. Nós podemos ver que ela ficou quase uma temporada, digamos, da primavera até o inverno, até o tempo da colheita, até o tempo das chuvas. Ela ficou lá vigiando seus filhos, vigiando até aqueles que eram seus parentes e não deixando que as aves do céu comessem eles, que nenhum animal viesse ali no corpo e violasse aquele corpo. E ela ficou lá, simplesmente protegendo, simplesmente chorando e com imensa amargura, acredito eu, velando seus filhos, estando lá em luto por eles. A primeira dela é que o amor de mãe é abnegado, ou seja, Rispa ela tomou um pano de saco e estendeu-se para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até sobre eles, quando caiu água do céu. Ou seja, ela renunciou à vontade dela, ela renunciou ao conforto dela de estar numa casa, de estar ali bem. Ela poderia estar chorando o luto dos filhos dela e daqueles parentes mais próximos. Ela poderia estar chorando o luto deles numa casa bem aconchegante, lá com uma posição de uma viúva, respeitada pelo povo e tudo e tal, mas ela preferiu estar lá, ela preferiu ficar com eles, ela preferiu renunciar ao seu conforto para estar com seus filhos. Isso se chama um amor abrangente. O afeto maternal de Rispa levou esta mãe a cuidar dos filhos de Merabe também. Convenhamos que nem toda mãe é igual. O simples fato de ter filhos não torna a mulher mãe, diz Goethe. Rispa, entretanto, estava só e desamparada, sofrendo por seus filhos e pelos de Merabe. Ela não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo à noite. Entretanto, o amor de Deus é ainda maior e mais intenso, diz o apóstolo do amor, que é o apóstolo João, lá em 1 João 3,1.
Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Segundo, que o amor de mãe é um amor abrangente. Jeremy Taylor disse: a mãe é uma mulher, a única mulher na terra que pode dividir seu amor entre 10 crianças. Entre 10 crianças. E cada filho de Perse tem todo o seu amor. No caso de Rispa, ela amou os filhos de Merab como se fossem seus próprios filhos. Ou seja, o amor, este amor que Rispa teve, que reflete o amor de Deus, é um amor que vai além das fronteiras. Ela poderia estar amando somente os filhos dela e deixar os outros serem comidos pelos bichos e se acabasse ali, não. Mas poderia ter deixado isso acontecer, mas ela prefere. Ela escolhe estar ali com eles também, de protegê-los. Terceiro, é que amor de mãe é um amor perseverante. A Rispa, ela poderia ter desistido, afinal seus filhos já estavam mortos. Contudo, o coração materno sempre fala mais alto. Velar seus corpos era o mínimo que ela podia fazer por eles. E que mínimo? Ela ficou um grande momento lá, por muito tempo lá. E ela decidiu fazer aquilo por amor. A gente não consegue, não sei se tem alguma mãe assistindo aqui o vídeo do canal, mas acredito que somente uma mãe ela pode descrever isso. Esse sentimento de estar com seus filhos, de lutar com os seus filhos, é um instinto. Algo que Deus ele pôs na mulher, que, principalmente quando ela se torna mãe, que foi algo único, não apenas a ela. É algo que a gente pode sentir muito por cima, mas reflete principalmente no amor de mãe. E não é à toa que esse amor está fazendo comparações entre o amor de Deus, mas no sentido bem mais amplo, que reflete o amor de Deus. O amor de mãe nos leva a pensar no amor de Deus, que é muito maior do que esse. Como vimos, o texto bíblico diz que Rispa não deixou que as aves dos céus se aproximassem dos corpos de dia e nem os animais do campo de noite. Ela velava por eles de noite, afugentando os abutres e os chacais, atraídos pelo cheiro da carne podre e arriscando-se a perder a própria vida no ataque de um animal feroz. É impressionante a coragem dessa mulher, mas essa é a coragem do coração de quem ama. Jesus Cristo também foi muito corajoso em seu amor por nós. Os evangelhos nos ensinam que por nossa causa o Senhor Jesus se recusou a fazer sua própria vontade. Ele desceu do céu, ele veio até a terra. Ele passou por todas as fases como qualquer pessoa, ele teve fome como qualquer pessoa, passou necessidades como qualquer pessoa, foi traído, passou por muitas situações e privações, mas mostrou que Ele nos ama. Ele mostrou que existe o caminho para a salvação. Ele apontou para Ele, porque Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, Ele nos deu o seu exemplo. Não é à toa que Ele diz: eu venci o mundo. Não tenho medo, acredite, tenho um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele nos dá a esperança que se ele venceu, nele nós também poderemos vencer. O quarto, o amor de mãe é um amor corajoso. Uma mãe de verdade enfrenta o que for pelos filhos. No caso de Rispa, até a morte ela desafiou. Esse é um amor ressoante. A luta de Rispa não foi em vão. Disseram a Davi o que Rispa fizera. Lá em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 11, vai dizer: então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatã, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais fizeram da rua de Bet-sean, onde os filisteus os tinham pendurado, os tiraram da rua de Bet-sean, onde os filisteus haviam pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gibeá. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatã, seu filho, e ajuntaram também aos ossos dos enforcados. Ou seja, nós podemos observar que a atitude de Rispa, ela comoveu até o próprio rei. Então, podemos entender que o amor dela, a exemplo, digamos assim, do amor de Deus, é um amor que também não conhece fronteiras. Já dizia Pedro lá em Atos 2,39: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Ou seja, é um amor que não tem fronteiras, é um amor que vai além e que não se limita a pessoas, não se limita a idades, não se limita a gerações. É um amor eterno, um amor incrível. E que Deus ele permitiu que nós pudéssemos enxergar
digamos por sombra, este amor dele na vida de Rispa, como isso agiu com seus filhos, a ponto de motivar o próprio Davi a agir de uma maneira correta com Saul e Jonatas, levando eles, os ossos deles no caso, para lá também para dar a eles um enterro digno. Ou seja, o amor que transforma. O amor de mãe é um amor que se propaga. A história de Rispa chegou até nós. Felizmente, pouco se fala isso no nosso meio. Nem mesmo no Dia das Mães contam sobre essa história. É uma pena, porque temos em Rispa um dos maiores exemplos de um amor maternal. Com Rispa aprendemos, entre outras coisas, que existe muito de Deus no coração materno. Deve ser por isso que Bessorte afirmou: há muitas maravilhas no universo, mas a obra-prima da criação é ainda o coração de mamãe. Depois que Davi fez justiça a Rispa, detalhe, o Senhor se tornou favorável para com a terra e levou novamente a terra de Israel a ser uma terra abençoada e ter prosperidade nas suas plantações e colheitas. Ou seja, nós aprendemos essas cinco ações através da vida de Rispa, essas 5 atitudes de amor, e que isso não está limitado a Rispa. Isso não é, isso aqui somente aconteceu com ela porque ela teve isso, não. Nós podemos também ter isso. Nós podemos também pensar nos outros. Nós podemos também não limitar somente o nosso contexto, nosso amor, nosso afeto às pessoas que nós somos amigos. É à toa que Jesus vai dizer: ame os seus inimigos. Porque se vocês amarem alguém que já os ama, que proveito terá? Porque até os fariseus, até os publicanos amam aqueles que os amam. Então, nós devemos mostrar este amor gracioso, o amor que vem de Deus. Porque este amor é o amor que transforma. Porque foi através deste amor que você foi transformado. Amém? Então, galera, Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima.